É Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele é uma credencial para nós, o quê? Cristão. Né? Algumas pessoas hoje não pregam em alguma determinada congregação porque não tem uma credencial. Esse dia mesmo eu conversando com um colega nosso que arruma celular, computador para nós, ele dizia assim, pastor, às vezes eu não vou pregar em algumas igrejas porque eu não tenho uma credencial. E a credencial é importante? É para o homem, né? Até para você entrar no hospital, no presídio, é bom a credencial. Mas a credencial que o apóstolo Paulo mais se refere, se chama a nossa reputação diante de Deus e diante dos homens. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele não teve o privilégio de andar ao lado de quem? do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Por causa disso, o apóstolo Paulo, ele às vezes fugia dos 12, como Pedro. Pedro, ele retrucava muito Paulo, porque Pedro se achava, porque tinha um vínculo com Jesus pessoalmente, comia com Jesus, almoçava com Jesus, dormia junto com Jesus até nos lugares onde ia, com os outros 11, e Paulo não teve esse privilégio. Mas Paulo teve um privilégio que Pedro não teve. Ele se sentiu consagrado pelo Espírito Santo e foi pregar o Evangelho. Esse dia eu estava conversando com esse meu irmão, eu disse para ele assim, olha, esse negócio da gente mandar o irmão se ajoelhar e consagrar o irmão a bispo, a apóstolo, a pastor, não é bíblico. Não é bíblico. É bíblico consagrar rei, como Davi foi consagrado. Mas Jesus, ele não ungiu ninguém através do azeite. O azeite tem sua importância, mas nós temos que saber qual é a importância do azeite. Jesus, ele passou a noite no monte, no outro dia desceu e disse, ó, você vai ser o quê? Os meus discípulos. Ou seja, os meus alunos. Então, biblicamente, eu olho para o irmão e digo assim, irmão, a partir de hoje você é um quê? Um pastor. Ele está sendo o quê? Consagrado, ungido pela palavra. Então, eu vou muito pela Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele foi chamado pelo Espírito, e a Bíblia diz que Paulo ele não consultou ninguém. Eu posso ser um apóstolo? Ele não consultou ninguém. Ele botou na cabeça, peraí, o Senhor me chamou, então eu vou ser o quê? Eu vou ser um apóstolo. Então, irmãos, nós temos que aprender uma coisa na palavra do Senhor. Hoje, culto nos lares não são mais respeitados como antigamente. Mas a igreja do Senhor Jesus foi fundada aonde? Nos lares. E vai ser terminada aonde? Nos lares. Sabe disso? A igreja do Senhor começou nos lares e vai terminar nos lares na grande tribulação. A igreja do Senhor vai terminar sendo pregada nas montanhas, nos desertos, porque na cidade vai ser proibido pregar o Evangelho do Senhor. Então, o Evangelho que Paulo recebeu e pregou. Você sabia que o Evangelho de Paulo era diferente do Evangelho dos 12? Não era diferente, o Evangelho é um só. Mas a visão de Paulo era extremamente diferente dos outros. Uma das provas é quando Jesus mandou ir até Cornélio de Cesareia, que Pedro disse, não, esse homem aí não pode ser batizado, porque ele não é o quê? Judeu. Foi quando Jesus mandou a visão para ele, disse, não chame de comum, de imundo, o que o Senhor o quê? Já purificou.
Quem botou a mão na cabeça de Cornélio? Ninguém. Quem ungiu Cornélio? Quem santificou Cornélio? Foi o azeite? Foi o pastor? Foi o Senhor. Verdade. É o Senhor, irmão. Hoje é uma burocracia, né? É uma burocracia para se pregar numa igreja. Hoje, se você não falar em língua, você não prega numa igreja. Se você não pular, o seu culto é frio. Mas o culto dos apóstolos não era frio. Alguns cultos era parcial. Eles eram cautelosos no pregar. Eles eram cautelosos. Irmão, você sabe qual é o problema de hoje em dia? É que nós saímos da linhagem de Cristo e de quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos. Escute. Judas era um joio. Jesus sabia. E pode ter certeza que Judas perturbava meio mundo dos apóstolos. Mas ninguém o que jogava? Pedra em Judas. Nem Jesus jogou pedra em Judas. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos. O que diz aí? A primeira palavra. Porventura. Isso, pronto. Porventura, ou porventura, né? Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Isso é uma pergunta. Paulo andava o quê? Procurando o favor dos homens e de Deus? Hã? Não. É um ponto de interrogação, é uma pergunta. Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou seja, ele não andava procurando o favor dos homens, mas de quem? De Deus. Isso é uma visão, preste atenção. Quem não quer o favor de Deus? Todos nós queremos o favor de Deus, ou não? Então aqui é uma pergunta. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Pronto, eu posso fechar a Bíblia e ir embora, não posso? Sim. Todo mundo entendeu essa palavra. Todos nós entendemos essa palavra. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você entendeu essa palavra? Ou seja, qual era a visão de Paulo? Ele procurava o favor de e não de homens. Se ele fizesse a vontade de homem, naturalmente ele não era servo de quem? De Deus. Mas de quem? Do homem. Do homem. Irmão, isso é um evangelho brilhante. Esse é o evangelho que eu preciso conhecer mais profundo. Que você precisa conhecer mais profundo. Paulo, ele não se preocupava em ser perseguido. Eu tenho um hino lá em casa que eu escuto ele, eu me emociono. Paulo de Tarso. Irmão, Paulo era um homem muito próspero. Paulo era um homem muito bem conceituado na sociedade. Paulo era o braço direito de quem? De Roma. Paulo era um homem carrasco, carrancudo. Paulo tinha tudo com Roma. Para quem não sabe, Roma ainda é os preceitos, ensinamentos e rei que ainda predomina até quando? Até hoje. Escute bem. Quem é Roma? Roma é a capital da Itália, é isso? Quem é Roma? Roma, não tem aquele ditado que diz assim, eu sou católico, apostólico, romano. Não tem? Apostólico, tudo bem, que faz parte de apóstolo, tudo bem. Agora romano, por que romano? Se você não sabe, quem governa o mundo é quem? É Roma.
Quem governa os presidentes do mundo inteiro é Roma. Quem governa os governantes estadual é Roma. Quem governa os governos municipal é Roma. Quem governa 98% das igrejas evangélicas, cristãs, maçônicas, todas, é Roma. E eu digo para você, sem medo de errar, muitas igrejas evangélicas, quem comanda é o Papa. É Roma. É Roma. Quem matou Jesus? Foi a PM de onde? Vamos supor que a PM de onde? De Roma. A Polícia Militar de Roma. Foi quem matou Jesus. Lúcio, que furou a costela de Cristo, era romano. Era de soldado romano. Ele depois se o quê? Se converteu. Então, quem comanda o mundo é Roma. Preço alto, carestia alta, tudo que você vê é Roma que comanda. É Roma. Esse dia eu estava vendo na internet o Papa dizendo que Jesus, que Deus, foi Deus, né? Naufragou Jesus morreu onde? Na cruz. Quem naufragou foi Satanás, que perdeu a batalha para Jesus na cruz. E aí ninguém comenta, não é? Ninguém comenta, porque ele manda. Quando você fala alguma coisa errada, todo mundo joga o quê? Perde em você. Por quê? Porque quem comanda o mundo é Roma. E o pior, quem comanda o mundo é um país tamanho de Planaltina, né? É menor, por exemplo. O Vaticano. Então escute, eu estou falando de Paulo. Paulo, ele tinha um poder, irmãos. Tudo que Roma fazia passava por quem? Por Paulo. Só que o que o diabo não imaginou é que a perversidade que Paulo tinha em favor de Roma, da sua lei judaica, ia ser invertido para Deus usar ele no Evangelho. Da mesma forma que o diabo usou Paulo no reinado de Roma, Deus usou ele no reinado do cristianismo. Que coisa maravilhosa. Você vê que Paulo, ele fez obras maiores do que o próprio Jesus Cristo. Levou o Evangelho para a Grécia, para algumas partes de outros países. Paulo levou. Só que Paulo, ele andava um pouco ausente dos apóstolos. É tipo você olhar para alguém e falar assim, quem te levantou a pastor? Quem te consagrou a pastor? Aí fora, se você não for consagrado, derramado óleo na sua cabeça, você não é? Pastor. Não tem princípios bíblicos. Pelo menos no Novo Testamento não tem. Então, irmão, vamos entender que Paulo, ele não tinha vontade de agradar a homens. Porque no momento que eu agrado a homem, eu não sou servo de Deus, sou servo dos homens. Então, porventura, procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de quem? De Cristo. Verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o quê? Hã? Segundo o homem. Ou seja, Paulo, ele não anunciava o que o homem programava. Paulo, ele não tinha... Olha, você sabe o que eu achei? Você vai me ignorar, mas eu vou falar. Posso falar? Posso, irmão? Eu sei que não vão aceitar, mas eu vou ser sincero com você. Tem pastor que para pregar domingo, passou uma semana lendo a Bíblia, isso aqui, eu vou entender isso aqui. Não precisa isso. É para você estudar, se consagrar. Mas tem coisa. Peraí. Se o Espírito Santo é quem fala conosco, não tem necessidade de você estar ali, eu vou orar, jejuar, para mim entender essa palavra e tal. Irmão, a palavra é essa.
apenas seja, ande na linha, tenha contato com Deus, Deus fala com você naturalmente. Não é assim? Naturalmente. Não tem? Tem uns pastores que fazem esboço, que fala, esboço. Eu não sou contra, mas também não sou muito a favor. Não sou muito a favor, é verdade. Por quê? Porque, peraí, irmão, é o Espírito Santo ou é o que você aprendeu, a sua teologia? Não tenho nada contra. Eu não faço muito. Não vou negar isso para os irmãos. Também não sou contra quem faz. Porque se é o Espírito Santo, basta você se consagrar e naturalmente ele vai revelar. O Espírito Santo ele revela, ele mostra. Diga graças a Deus. Naturalmente o Espírito Santo ele mostra o que você deve falar, o que as ovelhas estão precisando. É só você não sair de onde? Da meta que Cristo te colocou. Amém? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, verso 11, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homens, ou de homem algum, mas mediante o quê? A revelação. O quê? A revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém? Imagina o apóstolo Pedro fazendo esboço. O homem mal pescado, irmão. O homem só entendia de peixe. Vai lá, Paulo. Pedro, faz o esboço. Não sei ler. Eu fui lá com a palavra, batizou 3.000. Eu não sou contra fazer esboço, estudar a Bíblia. Não, estudar a Bíblia você tem que estudar, senão você não vai entender. Mas tem coisa, irmão, que o homem extrapola. É ou não é assim? O homem passa dos limites. Repito, não tenho nada contra. Mas o Espírito, outra coisa que eu sou contra demais, a bendita teologia. Porque a teologia hoje está invertida. Não é mais o cristianismo que controla a teologia. Tem alguém por trás disso tudo. E quem é? Quem é que eu falei antes? Está tudo por trás de Roma. Tem muitas coisas aí, irmão, que está reduzido. Que nós precisamos entender. Uma vez, eu escutei uma pregação de um pastor, aliás, muito inteligente, que ele é até judeu, falando da Arca da Aliança, que por dentro tinha não sei quantos quilos de ouro, por fora tinha... Eu pensando, tudo bem, amém, é bom saber. Mas não é momento para pensar nisso, não. É bom se entender, mas é momento de nós alertar a igreja do grande arrebatamento ou da grande tribulação. Jesus está voltando, por exemplo, você recebe uma visita hoje na sua casa, e a visita não avisou que vinha, e você sai. Por que você saiu? Porque não foi o quê? Avisado. E Jesus vai voltar quando ninguém for avisado. Quando ninguém for avisado. Por que ninguém for avisado? Porque não tem que avisar. Não é assim? Ninguém está avisando mais sobre a volta de Jesus. Aliás, misericórdia. Igreja lotada, irmão, pode ter certeza, não está falando do grande arrebatamento, não está falando da grande tribulação, não está falando da volta de Jesus, não está falando de nada disso. Está falando de quê? Casa própria, dinheiro, casamento, família. Família é bom, desde que a gente aprenda os princípios do Senhor. Não é assim? Hoje, se você falar de arrebatamento, vamos ser ignorados por algumas pessoas. Não é verdade? Escute bem, eu quero que você entenda. Eu não tenho nada contra esboço, você estudar a Bíblia. Ah, que palavra é essa? Não, nada contra. De jeito nenhum. Desde que não tenha um exagero. Hoje você vê pastor pregar tão bonito aí que os analfabetos não entendem o que estão falando. Coitado dos analfabetos, irmão, tem dó. É verdade. Entende? E Paulo, ele era um homem tão culto, tão sabido, mas quando ele foi chamado para o Evangelho, ele deixou um pouquinho a sua sabedoria humana de lado, porque ele sabia que ele se deparar com muito sábio e com muitos analfabetos também.
Você pode ver que a palavra de Paulo, algumas são mais fáceis de entender do que de Paulo, de Pedro. Diga amém? Amém. Por que, irmão, não recebi, nem aprendi de homem, verso 12, algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder, quando? Outrora, no judaísmo. Como que? Como sobre- Verso 13, irmãos. como Sobremaneira. Porque como sobremaneira perseguia eu a igreja de... Deus. E a quê? Devastado. Devastava. O que Paulo fazia com a igreja do Senhor? Devastava. Por exemplo, quando dá um redemoinho, quando dá um tufão, o que ele faz? Devasta, né? Paulo era isso. Paulo, ele pagou as consequências no seu ministério. Porque Paulo, ele devastava a igreja do Senhor. Mas o bom, irmão, é que do jeito que o diabo usa a gente lá fora, Deus usa a gente no evangelho, mas de maneira bondosa. Essa é a diferença. Essa é a coisa boa do evangelho. Diga amém? Amém. Porque ouviste, verso 13 de novo, qual foi o meu proceder outrora ou antes no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quando o judaísmo, abajantava-me a muitos da minha idade, sendo que extremamente zeloso das tradições de quê? De meus pais. Escute, Paulo, ele ganhava vantagem. Paulo ele fazia tudo para ganhar vantagem para os seus aliados da sua tradição judaica. Ele tinha um zelo. Ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado. Hoje eu estava ali no Cerrado mais meu menino, e a gente vê alguns despachos de macumba, e ele pergunta, papai, para que isso? O trabalho deles. É a oferta deles, é a maneira que eles fazem para os seus guias. Né? E se você não sabe, o espiritismo tem guia. O cristão também tem guia. Ou não tem? Você não tem guia, não? Quem é seu guia? Deus. Amém. Então, irmãos, nós temos que olhar o Evangelho do Senhor. Nós temos que ser livres para pregar o Evangelho. O irmão está aqui, ó. O irmão está aqui. Se ele diz assim, olha, eu senti no coração a vontade de sair para esse mundo do Nordeste pregando o Evangelho, a partir de hoje eu vou ser um pastor, acabou. Quem pede? Ninguém. 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 Não, é porque eu vou fazer uma visita na igreja tal, tem que ter uma credencial. Irmão, escute, é importante uma credencial. Mas o irmão pode chegar lá no Goiás e dizer que é um apóstolo, um pregador, e às vezes não é, estou dando um exemplo. Ou alguém de nós, eita, sonhada, tá? Escute bem, é fácil você falsificar um documento, ou não é? Ou eu sou um pregador. Aí você prepara alguém aqui, ó, se alguém ligar para você, fala que você é bispo, é apóstolo, é reverendo, fala que você é o apóstolo Paulo encarnado. A pessoa liga, ó, você conhece o fulano de tal? Eu conheço. E o senhor o quê? Eu sou o pastor. Como é o fulano de tal? É gente boa. A ver, o cara é até beberrão, não sabe o que é evangelho. Mas você compra isso. Agora, uma reputação, quem é que compra? Ninguém, irmãos. Ninguém. Escute, nada pode impedir de nós pregar o evangelho. Nada. Esse dia, o irmão falou para mim assim, você tem que ir numa igreja, porque aí você vai se tornar conhecido. Eu falei, não, eu não quero ser conhecido, não. Não quero ser conhecido, não. Eu quero que o evangelho seja conhecido como ele é. Qual é o princípio do evangelho? Qual é o princípio do evangelho? Não é Jesus? Jesus é o quê?
Ele me amou? Jesus me amou? Então, o princípio, irmão, nada pode impedir. Não, sabe o que é? É porque se você não tiver tantos anos de batizado e não sei o que mais, irmão, amém. Mas Jesus usa quem Ele quer. Imagina se Paulo fosse procurar os 12. Você já imaginou isso? O apóstolo Paulo chegasse nos 12, lá no e Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus e os outros, eu não dou conta de falar todos não, porque a gente vai errando, né? Eu vou esquecendo. Olha, eu estou aqui porque Jesus me revelou e eu sou o quê? Um apóstolo igual a vocês. O que Jesus ia falar para ele? Não, você não é apóstolo não. Você não é apóstolo não porque você não andou com Jesus, Ele não te chamou, você não ficou de frente para Ele te chamar. Ele ouviu isso, mas não tenho dúvida nenhuma que ele ouviu. Sabe por que ele ouviu? Vamos ver aqui, é porque Paulo ouviu isso. Verso 15, vamos para o 15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove. Quem está falando isso? É Paulo. Quanto, porém, ao que me separou, irmão, escute, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove. Revelar seu filho em quem? Em mim. Em mim. Para que eu pregasse entre os gentios. São o quê? Detém. Detença. Não consultei carne e... Sangue. Você entendeu isso? Olha para mim aqui, só um minutinho. Quando Paulo foi chamado, ele disse o quê? Eu já fui escolhido desde onde? Do ventre. Antes que eu nascesse, você já me escolheste. Porém, me mandou ir pregar para os gentios, eu, porém, não o quê? Me consultei carne e nem o quê? Por quê? Por que Paulo não consultou carne nem sangue? Ou seja, por que Paulo não consultou os apóstolos? Porque ele sabia, meu irmão, pode ter certeza disso. Queria dizer o quê? Ele ouviu o quê? Não, você não pode ser um apóstolo. A Bíblia diz, numa certa parte, que Paulo, muitas vezes, quando viu os 12, o que eles faziam? Os irmãos lêem a Bíblia, não. Paulo cortava caminho. Quando ele ia aqui, que via os 12, ele fugia dos 12. Sabe por quê? Porque ele ouviu, irmão, Paulo foi chamado, sabe aonde? No caminho de Damasco. O caminho do Damasco, ele tem um início de um infarto, né? Você sabe que muitas vezes Deus chama a gente nessa hora, viu? Porque é nessa hora que a gente reconhece que Deus existe, viu? Que Deus é bom. Aí Paulo ia lá para Damasco, perseguir quem? A igreja. Perseguir a igreja, os cristãos. De repente ele viu aquela luz lá tão forte que ele caiu no chão. E ficou cego. Ali foi Deus já consagrando ele. Já levantando ele. Olha o chamado de Paulo, como foi diferente dos outros 12. Os outros 12 foi bom. Você, meus apóstolos. Paulo teve que cair e ver o poder de Deus. Para quem não sabe, Paulo era o quê? O chefe daquela... Operação. Daquela operação. Agora imagina, eu estou rodeado de gente, eu sou o chefe, de repente eu caio no meio daquele monte de gente. Que vergonha, né? Não é verdade? É ou não é vergonhoso? Quem lembra um certo tempo, quando o ex-presidente Fernando Henrique foi dar um depoimento, e a esposa do lado, já é falecida, e ela caiu e tropeçou. Quem lembra? Passou em rede nacional, que dali virou, irmão, ó, do mundo inteiro. Por quê? Porque uma autoridade caiu de frente à sociedade. Então Paulo, quando caiu no meio dos seus servos, porque Paulo tinha servos, ali foi vergonhoso. Para quem? Para Paulo. Ele caiu do cavalo.
E o pior é que Paulo foi para onde? Na casa de Ananias. Ananias, quando soube que era Paulo, não, Senhor, não vou não, já começou, que tinha medo. Inclusive, aqui no versículo 18 até o 24, não, eu não vou chegar aí hoje não, fala que muitos via Paulo e ficavam assustados, porque Paulo antes queria destruir o evangelho, depois ele queria construir como ninguém construiu, a não ser Jesus e João Batista. Ninguém construiu o evangelho, irmão, igual Jesus, igual João Batista, igual Paulo. Nem os 12. Isso é uma visão minha. Paulo era diferente, Paulo era totalmente diferente dos 12. Paulo andava só às vezes. Paulo, ele via um gentio, ele tinha misericórdia. Os outros 12 que não viam um gentio, queriam jogar pedra. Até eles aprender, né? Até eles aprender que não podia. Quando foi batizar Lúcia, ninguém queria batizar Lúcia, não. Peraí, esse cara meteu a lança lá no peito do Senhor, na costela do Senhor. Vai batizar esse cara? Não, batizei não. E Paulo batizou Lúcia. Se não me engano, foi Paulo que batizou Lúcia. Irmão, o evangelho é bom. O evangelho de Jesus é bom. Ruim é o evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Que não é evangelho. É uma escravidão. É uma cruz que Jesus não programou para você. Nós temos que carregar a nossa cruz. Mas não é uma cruz que eu tenho que carregar por carregar. Eu tenho que carregar uma cruz pelo evangelho do Senhor. O que Jesus disse? Eis que eu vos envio como o Pai me enviou. Você quer ser enviado como Jesus foi enviado? Você quer ser enviado como Jesus foi? Quer, Davi? Hã? Não. Mais ou menos? Não. Mas por quê? Eu também não quero, não, mas eu preciso. Eu também não quero ser enviado como Jesus foi. Mas é preciso. Renunciar, sofrer pelo Evangelho. Pelo Evangelho, irmão. Não é sofrer para pegar leis. Não é sofrer apenas para levantar desmisto ofertante com quantidade alta. Não é eu chegar aqui, irmão, eu vou falar, eu tenho que falar isso. De repente você está enjoado e ouvir eu falar isso. Mas não é eu chegar aqui e plantar campainha, falar de objeto para os irmãos, pegar seu dinheiro, seu dízimo, desfrutar e não sofrer pelo Evangelho. Isso não é bíblico, não. E se está isso, é na Bíblia de Satanás. Na Bíblia de Jesus não está, não.